Opa! Joseph Canai, salve! Amigo e amiga, eu sou Zelota e hoje, em meio a um dia ensolarado, gravando esta aula, mas hoje nós vamos entrar aqui no assunto de Roma Império e vou falar sobre os dois primeiros imperadores romanos, porque são muitos e é muita coisa, então não posso me aprofundar porque a gente vai acabar entrando em uma fossa marítima. Sabem que a história ela é muito extensa e graças aos historiadores, principalmente aqueles que surgiram no início da história escrita, né? Na época dos gregos, os romanos, as civilizações antigas clássicas, assim também como os egípcios, mas eles escreviam nos hieróglifos, então era difícil ali você entender, só para quem entende, através da pedra de Roseta. Mas vamos entrar neste mérito. O que interessa é que historiadores romanos escreveram sobre todos esses imperadores, esses personagens importantes na história dos malditos romanos e que tiveram aí muitos detalhes de muitas pessoas envolvidas, filhos adotivos, parentes, conchavos, traições, pilantragens e outras coisas. Então são muitos detalhes, então não quero me aprofundar, mergulhar muito fundo nisso aí, porque senão ficaremos perdidos em alguma fossa marítima e teremos muito tempo para poder sair de lá. Perderemos tempo, né? Então vamos fazer uma viagem, mas não muito profunda, para que a gente não perca tempo demais, senão seria 2 a 3 vídeos para falar de um único imperador. Então vou dar essa enxugada aqui, mas sem deixar vocês com sede. É importante você saber enxugar, como disse um professor meu. O importante é enxugar, mas não enxuga demais para não ficar com sede. Então vamos lá. Mas antes de começar a falar desse assunto, não esqueçam de dar aquele tapote no like que não custa nem um denário furado com a imagem de César. E que se inscreva no canal, você que é novo aqui, você que por acaso andava pela internet navegando e encontrou aqui esse Zelota falando sobre a história antiga. Se inscreve aí no canal, cara, que vale a pena, tem muito conteúdo bom aqui, muita coisa que estará nos assuntos que cairão no Enem deste ano, no ano que vem, enfim, são assuntos mais recorrentes. Então a gente está aqui falando sobre história antiga. E também tem o meu Instagram, que é o @ozelota, e a nossa página, a minha página na verdade, no Facebook, que também é História com Zelota. É só procurar lá no Facebook também, que eu posto os links lá. E no Instagram o link está na bio, né? Na biografia. Eu posto a capa lá e estou sempre nos stories avisando quando vai sair vídeo. Então galera, eu gostaria de agradecer a todos aí que estão se inscrevendo lá no Instagram, a galera que está seguindo, muita gente da educação. Fico muito feliz de ver que outros colegas da área estão aí me seguindo. E convido todos vocês a virem para cá, para o canal, se inscrevam aí. E como eu já prometi, eu vou fazer vídeos especiais. A gente já tem 3 temas e só depende aí da galera se inscrever. Minha meta inicial são 50 inscritos. Eu solto o primeiro vídeo sobre Roma Antiga, ou vocês preferem Grécia? Posso falar sobre mitologia grega, posso falar sobre o grande Espartaco, e tem um terceiro vídeo aí, também já estou pensando que é falar sobre Jerusalém no tempo de Jesus. O que é que vocês acham? Se inscrevam, que a cada meta que for atingida aqui no canal, eu faço um vídeo especial que não estará aí incluso no assunto. Será um vídeo extra na semana. Como aqui eu faço vídeo nas sextas, então eu posso estar postando esse vídeo na quarta-feira. Então seriam 2 vídeos na semana, seria muito legal, né? Então depende aí da galera se inscrever. Mas já falei demais, já fiz minha propaganda aqui, agora vamos para o assunto. Então pessoal, esse primeiro período do Império Romano a gente chama de dinastia Júlio-Claudiana, que durou do ano 27 a.C. até o ano 68, ou seja, não tem mais antes de Cristo, né? essa dinastia. Então acabou o AC, vamos só trabalhar com o DC. Então para não ficar falando o DC, que não tem mais necessidade, e para mim lembra a Detective Comics, a DC Comics, né? Nossa editora aí dos quadrinhos, enfim, Super-Homem. Esse assunto da Taverna 10, que é meu canal de nerdice. Eu vou deixar o card aqui em cima, sempre do lado esquerdo, né? Tem que se acostumar.
Bom, vamos lá. O primeiro imperador, como eu falei no vídeo passado, foi Otávio Augusto, que se tornou imperador depois do fim do segundo triunvirato. Tivemos aí essa grande mudança em Roma. Ele vai ganhar diversos títulos, entre eles Augustus, que seria divino. E também citei na aula passada, eu expliquei no caso, o surgimento do calendário juliano, com um acréscimo de mais 2 meses, já que o calendário romano existiam 10 meses e o calendário juliano acrescentou-se mais 2, chegando ao total de 12 meses, que são os meses de julho, em homenagem a Júlio César, e agosto, em homenagem a Augusto. E aí, mais posteriormente, na época já do surgimento da Igreja Católica, teremos o calendário formalizado pelo Papa Gregório, e aí se transformou no calendário gregoriano, que é o nosso calendário ocidental. Bom, sem mais enrolação, o governo de Otávio Augusto foi um governo pacífico. Foi um período chamado de Pax Romana, que é paz romana em latim. A diferença é só o Pax, que é com X, mas não está errado, é em latim. E aí nós tivemos esse período que não houveram conflitos entre Roma e povos bárbaros que tentaram invadir o já extenso território romano. Que durante o governo de Otávio, esse território vai se expandir ainda mais. Como ele fortalece o exército, ele vai ter mais homens ao seu comando, mais legiões e, consequentemente, mais invasões em territórios vizinhos, subjugando outros povos. Então, entre essas regiões que o Augusto invadiu, nós teremos ali a África, em que já tínhamos mencionado nos vídeos anteriores, que ele vai chegar ali ao leste e ao sul africano, onde ele vai anexar completamente o Egito de Cleópatra, que não estava mais viva, né? Como eu contei na aula passada, ela se suicidou, Marco Antônio também. Então ele tomou para ele o Egito, que era um importante fornecedor de grãos para Roma. Era quem definitivamente alimentava a barriga dos malditos romanos lá em Roma, toda a região do ocidente do Império Romano. E teremos a anexação de outras terras também. Eu vou falar aqui os seus nomes originais e dizer quais são seus nomes atuais. Então, nós tínhamos a Germânia, que foi totalmente dominada também, chamado também antes, na época da República, de o povo além do rio Reno, que é o principal rio que corta a Alemanha. Então a Germânia é a Alemanha. Nós tínhamos também a Espanha, que havia começado um processo de invasão na época ainda de Pompeu Magno, durante o primeiro triunvirato, e que Augusto conseguiu dominar definitivamente a Espanha, que hoje se divide entre Portugal e Espanha, mas antes disso era chamada de Península Ibérica, que era justamente onde tinha esses dois povos que vão se unir, eram unidos, né, na verdade, e depois vão se separar, formando 2 países. Mas ainda hoje, principalmente na Espanha, existem muitas cidades com requisitos da época dos romanos, principalmente uma cidade chamada Tarragona, na Espanha, que tem muitas edificações romanas, principalmente em alguns lugares na Europa. Ainda tem as pavimentações das estradas, que eu vou falar aqui também, fez parte aí do governo de Augusto. Bom, outras regiões, Récia e a Nórica, que atualmente seriam a Suíça, a Baviera, a Áustria e a Eslovênia. Então, quando a gente fala dessas cidades e citamos os Alpes, então já lembre-se disso, que vai ser a Suíça, vai se tornar a Suíça no futuro. Então são essas regiões da Récia e da Nórica. Também tivemos as regiões da Lídia e da Panônia, onde hoje ficam a Albânia, a Croácia, a Hungria, Sérvia, Montenegro, Bósnia e Herzegovina, que são
justamente ali o leste europeu, né, que fizeram parte da antiga União Soviética. Tudo isso pertencia aos romanos, invadiram foi todo, velho. E aí eles também vão anexar a região da Judéia, no estado de Israel. Eles vão depor, no caso Augusto vai depor o rei da Judéia, que era Herodes Aqueleu, filho de Herodes o Grande, que era o rei regente da Judéia e da Galileia, na verdade de todo o território judeu, né? Ficava ali na Palestina, a antiga Judéia, que hoje é a Palestina. E aí o Herodes Aqueleu era um dos filhos que sobraram de Herodes. Herodes tinha um medo muito grande de ser usurpado, ter o seu trono roubado por algum dos seus filhos. Ele ouviu algum tipo de profecia. Existe uma teoria que ele tinha realmente muito medo. Eu acredito nessa teoria pelo fato dele ser um rei regente. Então qualquer ameaça que tivesse do verdadeiro descendente do trono como rei dos judeus o tiraria do cargo, já que ele era regente. Então ele era um rei improvisado, né? Ele estava ali só no poder até aparecer o verdadeiro descendente de Davi, né? Que seria a linhagem de Davi. Segundo estudos apócrifos fora da Bíblia, dizem que José é que era o descendente de Davi e que, ou seja, que Jesus é que seria definitivamente o verdadeiro descendente de Davi e rei dos judeus, sem colocarmos aí as questões místicas, religiosas no caso, falando da parte mítica, histórica. E tínhamos também a outra parte da Judéia, que era a Galileia, onde estava o outro Herodes, que era o Herodes Antipas, o outro filho de Herodes o Grande. E ficou com a Galileia, e também era a região mais pobre, né, onde nasceu ali Jesus, em Nazaré, ou foi em Belém, depende, porque nessa época também houve o censo, que foi feito por Otávio Augusto, que na época a Judéia tinha o pretor romano, que era o Quirino, que foi um dos antecessores de Pilatos. Geralmente esses pretores não ficavam muito tempo, como eu havia citado no outro vídeo, e para a Judéia e para Jerusalém seria um grande castigo, não era nada de promoção. E aí Pilatos ficou 10 anos lá. Mas eu não vou entrar nesse tema, só se a galera se inscrever no canal. Aí eu conto tudo. Então, houve também, como estávamos nesse período de paz romana, houve um acordo com o Império Parta, que fazia parte ali do Império. Vocês lembram de Xerxes? Lembram de Dario? Todos aqueles persas? Então, o Império Parta fazia parte do Império Persa. Então eram os persas que eram donos, governantes, comandantes do Império Parta. Enfim, houve um período de paz entre eles. Outra coisa que Otávio fez foi reformar o sistema romano de tributação. Então os tributos que eram pagos a Roma, principalmente por todos aqueles povos que eram subjugados aos romanos, foi modificado. E esses tributos eram utilizados para obras que Roma fazia nessas cidades, nessas regiões que haviam sido conquistadas. Claro que eles gastavam, principalmente outros imperadores mais na frente, vão usar e abusar desses tributos para luxúrias, bacanais, festas, loucuras, outros imperadores que vamos ver mais na frente. Mas no caso de Augusto, ele construiu muitas estradas. Foi uma das coisas que ele fez mais importantes, foi a pavimentação de estradas. Como diz aquele ditado, que todos os caminhos levam a Roma, é que de fato era verdade, porque todas as estradas que eram construídas nesses territórios que Roma havia conquistado, essas estradas levavam à terra-sede de Roma, né? E depois a gente vai chamar de Roma Oriental, Ocidental no caso, né?
oriental vai ser a Constantinopla, mas é lá bem na frente, muito na frente ainda. Vamos levar muitas décadas para chegar lá ainda. Então ele também construiu um sistema de correio para facilitar o transporte, né? Aqui as viagens eram feitas a cavalo, então quando você tinha aquelas estradas pavimentadas, não tinha que cruzar aquele meio de florestas, de campos e tal, e aí facilitava a velocidade para que esse transporte das mensagens fossem feitas. Então Otávio criou o correio, foi o primeiro criador do correio, aí foi Otávio. Ele também estabeleceu outra coisa, que foi um exército permanente. Isso vai ser uma coisa que depois, no governo sequente, que é o de consequente, ou seja, o governo de Tibério, é que vamos ter esse exército e vai ter um período que ele vai de serviço militar, ou seja, eu vou falar mais na frente, mas ele criou esse exército permanente que não seriam caras que iriam para apenas um combate, seriam convocados para um combate, para abafar alguma revolta e depois estavam todos liberados. Não, esses caras iriam realmente ficar permanentes no exército por um determinado período. Então esse foi uma das ações feitas por Otávio. E outra foi também a criação da guarda pretoriana, que eram justamente os guardas do imperador. Eles é que protegiam o imperador, eram os seguranças do imperador. Então eram os melhores soldados que eram selecionados nas melhores legiões e ficavam lá protegendo o imperador caso houvesse alguma invasão em Roma de algum povo bárbaro. Mas isso não aconteceu nessa época, mas ele criou a guarda pretoriana. Bom, outra coisa que Otávio também construiu foi os serviços oficiais, por exemplo, de polícia. Seriam soldados que ficariam pelas cidades, evitando que houvesse qualquer tipo de manifestações, de revolta. E como vocês já devem saber, em Jerusalém era o tempo todo, né? Com diversos profetas, diversos supostos messias que pregavam, entre outras coisas. Então sempre rolava essas confusões. Era um pavilhão ali, né? Era um pavio de pólvora em Jerusalém. Deu muito estresse para os romanos. E também eles criaram os bombeiros que foram muito importantes, principalmente na época de Nero, né? Eu ainda vou chegar lá, mas não resolveu muito não, velho. Mas aconteciam, né, acidentes. Imaginem lá naqueles reservatórios onde estavam ali os grãos, onde estava guardado. Era muito comum os caras jogar piche e tacar fogo nos cantos, né? Brigas de famílias, inimigos. E no caso nós tínhamos aqui, como a gente está falando essa dinastia de Júlio Claudiana, seria a família de Augusto, que era a mesma família de Júlio César, né? Família Júlia. E era o revezamento que a gente vai ter entre esses familiares, mas não por questões de como foi, por exemplo, no governo do Brasil República, na época do café com leite. Então revezamento de presidente paulista com presidente mineiro, não, era uma coisa mais complicada aqui, certo? Era uma coisa de questões hereditárias, mas como a ambição do poder é grande, nós vamos ter muitas apunhaladas pelas costas, e apunhaladas de fato, literais. Falando sobre a origem de Augusto, como eu falei, ele é da família Júlia, família Júlio, né? E ele cresceu lendo muito sobre democracia grega, cultura, arte. Era um cara realmente muito culto. E ele teve 3 casamentos. Só que desses 3 casamentos ele só teve uma filha, que era chamada Júlia a Velha. E esta filha dele teve também diversos casamentos. Foi casada 3 vezes também. E desses casamentos ela teve 5 filhos no segundo casamento. E foi quando ela
deixou aí herdeiros para Otávio, que havia escolhido aí alguns para serem seus sucessores. E eles adotou os seus netos como se fossem seus filhos. Só que aí, depois que ele estava no seu terceiro casamento, ele se encantou com uma mulher chamada Lívia Drusa. A Lívia Drusa, ela era uma mulher casada, e ela era casada com Tibério Cláudio Nero, ou seja, um dos parentes de Nero, seria um antecessor dele. Antecessor não, vamos falar certo, seria um ancestral, não ancestral porque é muito longe, seria um parente muito próximo dele, vamos dizer assim, um parente de Nero. Então aí que a gente vê a família Cláudio. Mas como assim, Zelota? Eu vou te explicar de uma maneira muito mais assim, vamos deixar mais simples. Então, como Otávio se encantou por Lívia Drusa e ela era casada com Tibério Cláudio Nero, foi feito um acordo e, claro, de separação de Lívia Drusa se separar do Tibério Cláudio Nero. Só que ela estava grávida na época e estava esperando um filho de Tibério Cláudio Nero, e a ele foi dado o nome de Tibério, e automaticamente Otávio o adotou como filho, e aí foi pago um tipo de indenização para o Tibério Nero, para que ele afastasse e deixasse aí o imperador fosse feliz. E aí o Tibério acabou se tornando um dos sucessores na linha sucessória de Otávio. Então, durante esses anos todos, Otávio veio a falecer com 75 anos de idade no ano 14, ou seja, no ano 14 depois de Cristo. Então, Otávio, ele faleceu de forma natural, e era muito difícil chegar a 75 anos naquela época, né? A gente sabe que a medicina era limitada, tem outras coisas, claro que existiam muitos conhecimentos dos egípcios, de gregos e tal, mas os romanos tinham mais proximidade com os gregos em termos de ciência. Mas não tinham ideia que lá do outro lado, num lugar que eles nem conheciam, que era na América, também existiam povos que faziam as mesmas coisas e também estavam tão evoluídos ou até mais como os maias e astecas. E aí ele teve o maior mandato da história, né? Ele foi um governante que ficou 41 anos no poder como imperador de Roma. Foi o soberano com o maior tempo de mandato em Roma. Existe uma teoria que Lívia Drusa havia envenenado Otávio, e que ele morreu envenenado para que seu filho Tibério assumisse o poder. Então, galera, eu vou ficar por aqui, encerrando essa primeira parte do Império Romano, do governo de Otávio Augusto, que foi muita coisa, e aí vai ficar longo demais, e o pessoal vai ficar cansado e não vai assistir todo. Mas, como eu sempre digo, vale a pena ficar até o final, porque eu conto os detalhes. Então, na próxima aula, eu vou falar sobre o governo de Tibério, o sucessor de Otávio, segundo imperador romano. Então, não se esqueçam de me seguir lá nas redes sociais, @ozelota, no Instagram e lá no Facebook. Um abraço do Zelota, até semana que vem. E aí, bom feriado para vocês. Falou, galera.